É isso mesmo, chegamos. Gente, só deu tempo, né? Dar uma lubrificada aí na garganta. Foi ao banheiro rapidinho, agora é o momento da gente fazer aquela nossa revisão da nossa aula, tá bom? E a gente traz aqui na revisão os principais pontos, né, que foram debatidos aqui dentro da aula, né, construídos aqui juntamente com vocês, tá bom? Vamos dar uma olhadinha lá no nosso material, então. A nossa aula 16.2, estamos caminhando para a reta final da unidade 1. Calma, que ainda não tá longe de terminar ainda o primeiro ano. Tia, calma, é só a unidade 1, tá bom? Componentes orgânicos da célula 3, proteínas e ácidos nucleicos. Vamos lá? E aí a gente falou que, primeiramente, nós falamos das proteínas. E a gente falou que essas proteínas são importantíssimas porque elas participam da construção do nosso organismo. Todos nós, seres vivos, que somos constituídos por células, né, ou mesmo aqueles unicelulares, vão ter a participação dessas proteínas nas membranas, dentro do citoplasma, formando o citoesqueleto, tá? Dentro das organelas, então elas estão presentes em tudo. E aí a gente vai, quando a gente está falando da espécie humana, a gente tem o seu desenvolvimento, o nosso crescimento em estatura, e isso tudo vai precisar de produção de proteínas, que são os nossos tijolinhos que vão estar construindo aí o nosso desenvolvimento, tá? E essas proteínas são a base dos nucleotídeos, né? Ok? E aí nós temos dois tipos de nucleotídeos. Vamos lá? Eita! Nós temos dois tipos de nucleotídeos, o RNA e o DNA. Na aula a gente falou, presta atenção, que essas duas estruturas, esses dois nucleotídeos, eles têm diferenças, né? Tem diferenças em relação à nossa construção aí desses nucleotídeos, desses ácidos nucleicos. DNA vai possuir, apresentar uma pentose, que é a desoxirribose, e o RNA vai apresentar uma outra pentose, que é a ribose. Por isso o nome dessas duas estruturas, tá bom? E aí eles vão ter também um grupo fosfato e vão ter uma base nitrogenada. Essa base nitrogenada, ela vai ser formada no DNA por adenina, timina, citosina e guanina. E aí você vai ter a dupla hélice no DNA. O RNA, ele vai ter uma única fita, tá? E aí os dois vão passar pelos processos, né, aí, a transcrição e a tradução, lembram? Não, professora, a gente não falou sobre isso, verdade, a gente vai ver mais pra frente, tá bom? Então, mas existem dois processos, transcrição e tradução. Então, para construir essas estruturas, nós vamos realizar o processo de construção aí, né, transcrição. E aí, você tem, então, uma fita só no RNA, dupla fita no DNA. O que vai diferenciar também? Que no RNA você vai ter a adenina ligada à uracila. E você vai ter as outras duas bases iguais, citosina e guanina, tranquilo, tá bom? Então, quando a gente falou também sobre as proteínas, a gente viu que essas proteínas, elas vão ter funções diferentes no nosso organismo, não foi? A gente falou da hemoglobina. A hemoglobina é aquela molécula que vai está ligada ali à membrana plasmática das nossas hemácias, que são os glóbulos vermelhos, né? E que vão ter a função de transportar o oxigênio no nosso sangue. Só que ele não conseguiria fazer isso sem a proteína hemoglobina, que é aquela que vai ter a conformação, tá, daqueles novelos tudo unidos, né? Aqueles 4 novelinhos ali, que é a estrutura quaternária. A gente viu que existe a quaternária, aí você vai ter a terciária, que é só um enrolado, né, desses nucleotídeos ali, e você vai ter, então, a secundária, que é aquela forma espiralada, e a linear, que você vai ter a primária. Então, de acordo com essa conformação espacial das proteínas, você vai ter a funcionalidade dela dentro do nosso corpo, tá? De forma menos ou mais complexa. Certinho, gente? Então, vamos ver como é que nós vamos construir, então, as nossas perguntinhas para nossas atividades.
Segura aí. Ok, né? Você está preparadinho? Então, o que a gente vai fazer neste momento, exato momento? Nós vamos às nossas atividades, né, galera? Então, como é que a gente pode ter essas questões sendo cobradas dentro de uma avaliação ou dentro da nossa própria atividade aqui? Segura aí que a gente vai falar da nossa primeira. Vamos lá para o quadro? Opa. Questão de número 1. Os nucleotídeos são as unidades básicas formadoras do material genético DNA e RNA. Ok, nós falamos na aula das proteínas e dos ácidos nucleicos, não foi? Tranquilo. Quem vai constituir as proteínas? Os aminoácidos. E aqui nós estamos falando dos nucleotídeos. Esses nucleotídeos que vão constituir o DNA e o RNA. Beleza? Você vai esquematizar. Prof, é desenhar. Faz aí do teu jeito, de uma forma que você entenda que está tranquilo, tá? Você vai esquematizar os dois ácidos nucleicos e diferenciar eles. O que é que diferencia uma estrutura de um ácido nucleico para outra? Ou seja, de um DNA para um RNA. Vamos lá? Olha lá na nossa imagem aqui. Então, aqui você tem a molécula do DNA em dupla hélice. Tá aqui, tá? A presença dessa dupla hélice só vai aparecer no DNA. No RNA, uma única hélice. Perfeito? É a primeira diferença aí visível quando a gente faz aí, se você fez o seu desenho assim, meio, tá tranquilo, tá bonito, tá bom? Ok. Outra diferença está aqui, ó, nas bases nitrogenadas. Então, eu vou ter no DNA a timina. No RNA, eu vou ter quem? A uracila, que é formado por um único anel, né? Tanto a timina quanto a uracila. Só que vai ter dois anéis ali, é a guanina e a adenina. Não é isso? Tá aqui. Tem dois anéis ali. Essa é a molécula, então, do DNA. No RNA, você vai ter a uracila e as outras que vão estar aparecendo também no DNA. Então, dupla hélice, base nitrogenada timina presente no DNA e uracila no RNA, e as diferenças também em relação ao grupo pentose, que vai ser diferente, a ribose no RNA e desoxirribose no DNA. Lembrando aqui para mim que essa desoxirribose, ela ocorreu por causa da perda de oxigênio da hidroxila, tá? Lá da ribose, que na desoxirribose você perde ele e aí você fica só com o hidrogênio lá, fazendo as ligações químicas. Tá bom? Tranquilo? Foi tranquilo, né? Vamos seguindo? Questão número 2. Sabemos que existem dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. A respeito dessas duas moléculas, marque a alternativa correta. Letra A. O RNA é encontrado apenas na região do núcleo e no citosol. O RNA, o ácido ribonucleico, é encontrado apenas na região do núcleo e do citosol? Será? O que a gente falou a respeito disso? Esse RNA, ele vai estar aí juntamente, né, com as outras moléculas, vão estar também aí participando da formação de moléculas, tá? Citosol é aquela parte que a gente chama ali da célula chamada de citoplasma, não é isso? Então, presta atenção aqui. B, te acalma, segura teu coração. A base nitrogenada uracila é exclusiva do RNA. Ok, né, gente? A gente verificou lá até naquela imagem anterior, né? A base nitrogenada uracila vai ser realmente exclusiva. Toda vez que você tiver visualizar o RNA, você vai identificar a uracila. Então, identificou a uracila, não tinha nome, é o RNA.
C. Tanto o DNA quanto o RNA possuem em sua composição um monossacarídeo chamado de ribose. Ribose, que é uma pentose, vai ter a hidroxila, então ela só pode ser o RNA. D. O DNA é encontrado apenas no interior do núcleo das células. Nós temos as células e nós temos nas células eucarióticas as organelas citoplasmáticas. Então, tanto na mitocôndria quanto no cloroplasto, você vai encontrar também material genético DNA, tá? Então, não vai estar só dentro do núcleo dessas, né, do núcleo da célula, mas também presente nessas organelas citoplasmáticas. Letra E. A base nitrogenada guanina é exclusiva do RNA? Oi? Guanina, citosina vão também estar dentro do RNA, mas também vão aparecer no DNA. Tá bom? Então, a nossa única opção ali, base nitrogenada, a questão está pedindo a respeito dessas duas moléculas, marca a alternativa correta, ok, tá? Todas as demais elas não conferem com o que a gente estava trabalhando aqui. A base nitrogenada uracila é realmente exclusiva do RNA. Tranquilo? Ok, né? Vamos lá. As proteínas são macromoléculas formadas por uma sucessão de moléculas menores conhecidas como aminoácidos. Ok, nós temos aquela quantidade de aminoácidos, né, os 20, que vão constituir vários tipos de proteínas. Com eles, cada ser vivo é capaz de produzir centenas de proteínas diferentes de tamanho variável. Você vai identificar os componentes de um aminoácido. O que vai constituir um aminoácido? Olha lá. Um grupo amina, NH2, ligado, né, numa dessas 4 ligações que o carbono faz, uma delas é com o grupo amina. Numa outra ligação desse mesmo carbono, você vai ter o grupo carboxila, COOH. Na terceira ligação, ele vai se ligar ao hidrogênio. E na quarta ligação, ele vai fazer com que haja a ligação aí com o radical, tá? Esse radical pode variar aí também. E o hidrogênio também. Você pode ter até outro hidrogênio se ligando aí no R ali, tá? Mas o amina e o grupo carboxila vão ser sempre presentes nas estruturas de um aminoácido. E esses aminoácidos vão estar constituindo, portanto, as nossas proteínas, certo? Seguindo. Diferencia os aminoácidos naturais dos essenciais. Gente, essencial para mim é o quê? Me alimentar. Ou seja, sem me alimentar ou sem beber água, sem beber líquido, eu não consigo sobreviver. Eu vou perecer. Então, se é essencial, eu necessito. Porém, eu não consigo, como os vegetais, eu não sou um ser autotrófico, eu sou um ser heterotrófico. Eu preciso de alimento, preciso de energia a partir dos alimentos, preciso dos nutrientes fornecidos por esses alimentos, mas eu não consigo produzir, então eu tenho que ir em busca. Então, esses elementos essenciais são justamente aqueles que você não tem no seu organismo. E os naturais, obviamente, como o próprio nome já indica, são aqueles que vão estar ali junto com você. O seu organismo já sintetiza eles, tá bom? Certinho? Vamos lá olhar, ver se você colocou mais ou menos parecido com essa informação aí. Então, os aminoácidos naturais, que são aqueles 11 sintetizados no fígado, são aqueles que nosso próprio organismo produz, e os essenciais ele não produz, mas você vai adquiri-los a partir de cada alimento que você fizer a ingestão. Lembra que nós falamos das vitaminas? As vitaminas também elas precisam ser adquiridas através da nossa alimentação. Por isso, um cardápio variado não pode ser sempre aquela mesma coisa. Dentro das nossas possibilidades, variar, tá? O tipo de salada, né? O tipo de feijão, para dar uma equilibrada aí em relação a esses elementos, né? Tanto as vitaminas quanto os outros elementos aí, no caso os aminoácidos que vão ser adquiridos através da sua alimentação. Certinho? Vamos lá.
E agora, a nossa última questãozinha, que é uma questão para o Enem, né? Pensando aí no Enem. Prof, eu estou indo no primeiro ano. Pois é, mas a gente já tem que correr atrás aí. Eu sei que muitos de vocês têm corrido atrás e muito, né? Prestando bastante atenção em cada ponto aqui que é trabalhado nas aulas, tá? Questão de número 5. Adaptada, né? Diz assim, proteínas são moléculas grandes com muitas funções metabólicas estruturais. Vocês lembram que a gente falou? Olha aqui para mim. Vocês lembram que nós falamos da estrutura espacial, conformação, né? Dessas estruturas das proteínas? Estrutura primária, secundária, terciária, quaternária. Cada uma dessas conformações vão participar de um processo por meio dessas proteínas, tá? Então, existem aquelas que vão realizar processos mais complexos, porque tem uma conformação mais complexa, e outras mais simples. Sempre você tem, né, no organismo, nas nossas células, enfim, sempre tem o de menor complexidade para o de maior complexidade, tá? E isso vai acontecer também em relação a essas macromoléculas que são as proteínas. Vamos olhar lá. Então, essas proteínas, né, essas macromoléculas, têm funções metabólicas e estruturais distintas. Associe os diferentes tipos de proteínas de acordo com a coluna e respectivas funções dos organismos, tá bom? Então, como é que a gente vai observar lá? Olha lá. Nós temos o colágeno. Colágeno é aquela que vai estar presente, né, no processo de construção. Então, aí, que ela vai estar presente, é uma proteína que vai estar presente permitindo a nossa... Pode colocar aqui. Ela vai estar permitindo com que a nossa pele se fique mais firme, dê firmeza à nossa pele. Então, quando a gente vai alcançando uma melhor idade, né, o que vai acontecer? A gente precisa, tá, dar uma reforçada nessa questão do colágeno, porque a gente precisa estar sempre muito bem, né, apresentável, vamos dizer assim. Então, o colágeno tem essa participação aí de estar dando essa estruturação, rejuvenescimento dessa pele, dos tecidos, tá bom? Vamos lá. A hemoglobina, ambas são proteínas, né? A gente está falando de proteínas. A hemoglobina vai estar presente lá na membrana plasmática, certo? Das nossas hemácias, ou também chamado de eritrócitos, glóbulos vermelhos, enfim. E aí eles vai se ligar ao mineral lá, lembram do ferro? E aí eles se ligam e conseguem fazer o transporte, fixação do oxigênio e transporte aí para que todos os nossos tecidos sejam oxigenados. Quando o sangue está transportando, olha o spoiler aqui, mas quando o sangue está transportando o oxigênio, ele é chamado, tem um termo, né, que é o sangue arterial. Quando ele perde, se liga, então, ao gás carbônico, aí você vai ter o sangue venoso, que precisa, ele vai retornar e vai ser eliminado pelo processo de expiração, tá? Mas, então, a hemoglobina vai estar tendo essa funcionalidade aí de transporte. Vamos para a questão. A amilase é uma proteína, mas que age como enzima. É uma enzima, porque toda enzima é uma proteína, mas nem toda proteína age como enzima. É isso mesmo. Então, a amilase ela vai estar presente aqui, ó, na nossa boca, na saliva que nós produzimos toda vez que nós começamos a ingerir ou mastigar um alimento. E ela vai ajudar na quebra da molécula do amido, que é um carboidrato, um polissacarídeo. Lembram? Olha aí como é que as coisas vão se conectando, tá bom? Vamos para lá? A insulina. A insulina é uma proteína também, com ação hormonal, né? Que vai fazer esse controle dos açúcares presentes no nosso sangue. Então, enquanto a insulina ela vai colocar, o glucagão vem e retira. Então, eles vão fazendo, os dois vão trabalhando junto. Um tira, outro põe, outro tira, outro põe, para equilibrar esse processo. Quando a gente não tem a insulina, o que vai acontecer? Você vai adquirir aí a diabetes, tá bom? Então, vamos lá? Proteína catalisadora, então,
que vai agir como enzima, só pode ser a nossa amilase. Proteína reguladora, então, você vai ter aí a insulina, né? Proteína estrutural, então você vai ter ali o colágeno. E a proteína transportadora, a hemoglobina. Vamos olhar nossa questão lá. A única alternativa que você tem. Então, na sequência, 3, 4, 1 e 2, letra C. Tá certo, galera? É isso aí. Eu espero que você tenha, né, tido uma maior clareza com essas realizações dessas atividades. E aí, eu fico pra cá, você aí. Um forte abraço para você. Tchau, tchau.